a aula sobre o povo grego e eu estou aqui inspirada lendo sobre filosofia. Sim, nós vamos falar sobre os povos gregos. Os povos a que pertencia então Platão, Sócrates e Aristóteles, que tanto contribuíram com a nossa filosofia. Lembrando que a filosofia, ela nos dá muitas bases para o direito. Então, apenas por isso, os povos gregos já seriam muito relevantes na formação das nossas estruturas jurídicas. Pessoal dos Fundamentos Históricos do Direito, a nossa última aula de hoje, então, é sobre esses povos gregos que contribuíram muito. Pessoal, tem muito conteúdo sobre os gregos, muito mesmo. Eu tô até com um roteirinho aqui próximo a mim, do meu lado aqui, para que a gente não se perca. Pessoal, como eu disse, os povos gregos, eles têm a influência de Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram grandes filósofos na nossa sociedade. A sociedade grega, gente, ela tem pontos em relação à cultura que são, assim, invejáveis. Era disseminada a cultura de que o direito deveria ser aprendido na escola, que todos os cidadãos tinham que conhecer o direito. Os gregos não tinham o direito escrito, eram os costumes que ditavam as suas regras, as suas normas, a convivência em sociedade. No entanto, havia uma participação da sociedade nas decisões em relação às práticas cometidas. Eu não tinha, estou me considerando grega, né? Falando eu, na Grécia, nós não tínhamos as leis escritas, estruturadas ali, mas nós tínhamos já os costumes implantados em relação ao conhecimento, em relação ao direito. Então, as pessoas se reuniam em assembleias. Assembleias era o nome dado às reuniões que a sociedade fazia para argumentar e também para as decisões. Vejam que a argumentação, a retórica, o bem falar da oratória era uma marca dos povos gregos. E pasmem, a sociedade grega era uma sociedade considerada pouco democrática, ainda que houvesse essa participação. Sabe por quê? Porque nos povos gregos nós tínhamos a marca também da escravidão. E esses escravos não tinham direitos alguns. Então, nós não podemos considerar que era uma sociedade democrática evoluída. Mas nós tínhamos então a participação do povo. Vejam comigo, não tinham direito escrito, mas era muito costumeiro que as pessoas recitassem as leis em forma de poemas. E sim, eles tinham o hábito também de se reunir para recitar os poemas. As leis de Solon, por exemplo, elas eram estruturadas ali, recitadas como poemas. Nós temos duas marcas, as leis de Solon e as leis de Drácon. As leis de Drácon, já em 592, 593 a.C., trazia aí uma expressão jurídica na sociedade grega. Então, o conhecimento, ele era estimulado, o conhecimento acerca da literatura, a leitura e a argumentação. As pessoas tinham que saber argumentar para buscar os seus direitos. Existia advogado? Não. Na verdade, existia, mas não era bem visto. Então, a sociedade grega nem considerava. Porém, a gente sabe que é a sociedade, os povos gregos que aí originaram a profissão de advogado, a advocacia. Veja, pessoal, quanta riqueza e quanta cultura. Bom, em relação à sociedade, nós temos aí o desenvolvimento dessa sociedade grega a partir da cultura, e nós já temos estruturas então jurídicas, inclusive em relação ao direito criminal. Os povos gregos, eles dividiam
os crimes em voluntário, involuntário e legítima defesa. Vejam, ó, que nós já temos aí semelhança quando nós falamos em dolo, culpa e também na legítima defesa. Bom, nós temos que destacar aqui que na sociedade grega foi que desenvolveu algumas práticas que nós temos hoje, como a conciliação, mediação e a arbitragem. A arbitragem já existia com esse nome mesmo, em que levava-se demandas da sociedade para que terceiros que não eram dos órgãos públicos decidissem, para que estimulassem os acordos e a conciliação. Na sociedade grega, a gente já tem bem dividido o direito público e o direito privado, mas o direito privado não foi tão desenvolvido. A sociedade grega se voltava mesmo para o direito público. Então, a gente tem a divisão, porém, o direito privado não foi tão desenvolvido assim. A gente tem também já divididas as ações, aquelas ações que são ações privadas e as ações públicas. Vejam quantas marcas no nosso direito. Lembrando da influência em relação à literatura, aos costumes e a influência da filosofia. A filosofia estruturava e estimulava essa sociedade. Vejam comigo que na sociedade grega a gente já tinha os registros das propriedades, que hoje nós chamamos de escrituras. E vejam também que eles já tinham um sistema para dar publicidade, uma estrutura organizada para dar publicidade a essas escrituras, a esses registros das propriedades, para que ninguém pudesse vender aquilo que já tinha um proprietário e que ninguém comprasse aquilo também que já tinha sido vendido. É considerado também um avanço. Em relação a tribunal, nós tínhamos aí o tribunal de Eliaia, conhecido porque os seus representantes eram chamados de Eliastas. Eliastas, então, eram os juízes do tribunal de Eliaia. Nós tínhamos aqui também que considerar que a sociedade grega, como ela era marcada pela filosofia e pela cultura, havia um estímulo em que as pessoas se reunissem para, não só para decidir, como eu já falei no início, mas também para debater e refletir sobre as situações daquele período. E isso era algo muito interessante, porque realmente a sociedade participava, porque a sociedade detinha conhecimento, e conhecimento é poder. Então eles conseguiam mesmo debater e refletir, porque havia conhecimento a respeito disso. Nós já tínhamos o tribunal do júri, e o tribunal do júri, ele não tinha um juiz para decidir e nem advogado para defender, mas nós tínhamos os litigantes, as pessoas envolvidas nos conflitos e os jurados. Então, os jurados, que eram os componentes da sociedade que iriam decidir a respeito da sociedade grega, tão evoluída, né, pessoal? Como é interessante considerar. Em relação às provas, nós tínhamos as testemunhas, como existem hoje, e as testemunhas, elas podiam optar em fazer o seu testemunho escrito ou pessoalmente. Nós tínhamos também 4 instâncias criminais. Vejam como eles se dedicavam ao sistema criminal para conter mesmo aí essa organização na sociedade. Nós tínhamos a Assembleia do Povo, o Areópago e o Tribunal de Éfitas. Pessoal, a sociedade grega, ela tem grande marca nas nossas estruturas jurídicas. Dentre todas essas características que eu falei, também nós temos aí a instituição da maioridade. Sim, a idade em que o indivíduo se torna maior e responsável pelos seus atos. Nós temos que considerar também a gradação das penas. Vejam que ela tinha a previsão de penas,
mas também a gradação, quantos anos de pena para determinado crime. Ou seja, diferenciação dos homicídios, como eu já falei, as testemunhas, os tribunais, a classificação dos crimes e uma influência fortíssima da cultura. Pessoal, vale a pena muito ler a respeito da sociedade grega. Eu tenho certeza que você vai se identificar como eu me identifico em relação a essa cultura de estudos. E vocês estão ouvindo uma musiquinha aí no fundo, não estão? Então, nós estamos ouvindo uma música grega antiga. O povo grego é marcado pela cultura, pela filosofia, pelo hábito de se reunirem para conversar, se reunirem para refletir, fazendo aquilo que talvez nós tivéssemos que fazer hoje com mais frequência. A literatura, os poemas, lembrando que os poemas nada era que leis. Imagina, pessoal, eu pegando aqui a nossa Constituição Federal, linda, maravilhosa, aquele artigo 5º, e recitando ele em forma de poema. Seria aí um costume grego, embora as leis não eram escritas, elas estavam ditas pelos costumes e não por meio aí de artigos. Pessoal, essa é a nossa última aula do dia de hoje, né? Eu estou deixando bem claro porque esse vídeo foi gravado aí pelos meus alunos de Fundamentos Históricos do Direito. Então, a aula do dia 19 de março de 2020, momento em que nós estamos passando por um isolamento social por conta aí da pandemia em relação ao coronavírus. Faço votos que façam bons estudos em relação a essa aula. Estou de olho em vocês, hein, pessoal? E lembrem da atividade. Beijo no coração. E ó, tudo vai passar. A gente vai voltar a se encontrar logo, logo nos encontros presenciais. Até mais. Estudem os gregos. Vale muito a pena. Vocês vão adorar. Até, pessoal!